Salve, salve, galera! E aí, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai fazer mais um exercício prático usando os conceitos de herança e encapsulamento. Então, vou dar uma lida aqui no enunciado rapidamente para depois ir para a parte prática, beleza? Um banco mantém um cadastro de dois tipos de contas, conta corrente e conta poupança. Para todas as contas, o banco deve conhecer o número da conta, o nome do cliente, o saldo atual e se uma determinada conta corrente utiliza cheques. Para uma conta poupança, um rendimento deve ser aplicado. Ações para todas as contas. Deve ser possível sacar, depositar, verificar o saldo e é isso. Levando em conta essa descrição, implemente as classes necessárias para o funcionamento da instituição bancária. Crie uma classe de teste com o método MEN que cria algumas contas de ambos os tipos. Então, aqui nesse enunciado, a gente já pode observar que a classe mais acima, a superclass de todas as outras, é a conta. Né? Então, eu tenho conta, embaixo dela, como subclasse, eu tenho conta corrente e conta poupança. Então, a gente já pode pegar o nosso Eclipse aqui, criar um projeto chamado conta corrente, e já sabemos as três classes que nós temos que criar. Então, primeira classe é a classe conta, a segunda classe é a classe conta corrente. Essa classe conta corrente, por sua vez, a gente já sabe que ela é uma subclasse de conta, beleza? E eu tenho uma outra classe que é a conta poupança. Essa conta poupança, ela também vai ser uma subclasse da classe conta, beleza? Então, ou seja, a classe conta é a classe pai. O que vamos colocar aqui dentro da classe conta? Vamos ver aqui no Notion. Para todas as contas, ou seja, o que é igualitário em todos os tipos de conta? É o número da conta, o nome do cliente e o saldo atual. Então a gente vai vir aqui e a gente vai criar o número da conta, oh meu Deus do céu, bom, o nome do cliente e, perdi, o saldo atual, double saldo atual. Beleza. Aqui diz, se uma determinada conta corrente utiliza cheques, mas isso aqui vamos colocar lá na conta corrente. Então, aqui na conta corrente, a gente tem que ter uma variável booleana chamada isUtilizaCheque, porque é algo específico da classe conta corrente, tá, gente? Então, a gente não vai colocar aqui no conta. Beleza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar encapsulamento. Eu já coloquei privado todas essas variáveis. Agora eu tenho que criar um set conta, nome cliente, set nome cliente, set saldo atual, enfim. Mas para ficar algo mais humanitário, de forma mais explícita para quem for usar esse programinha, o que a gente vai fazer? Em vez de criar assim, set número conta, a gente vai botar assim, forma número conta. Tá? E aqui a gente vai passar por parâmetro o número conta. Então, eu vou dar um diz.número conta igual a número conta. Se diz, eu estou levando em consideração que esta variável aqui em cima, tá? Essa variável global que eu criei aqui em cima. Mesma coisa eu vou fazer para o nome do cliente. Então, informa nome cliente. String nome cliente diz.nome cliente igual a nome cliente. Perfeito. Lá na conta corrente, eu também tenho que criar a mesma funcionalidade aqui, ó. Public, void, informa, utiliza cheque. Que vai passar como parâmetro um booleano, isUtiliza cheque. Assim. Beleza, é isso aí. Agora aqui na nossa conta, ó, então a gente já pode marcar aqui, isso aqui está feito, isso aqui está feito e isso aqui está feito. O saldo atual, a gente só criou a variável, a gente não criou o método set saldo atual. Por quê? Porque a gente vai chamar de depositar, que é uma ação para todas as contas. Então aqui eu vou criar um método
chamado depositar, ó, public void depositar, que vai receber o valor do depósito, onde eu vou fazer dis.saldo atual mais igual ao valor do depósito, porque se eu tinha um valor dentro da minha conta, eu tenho que pegar esse valor que eu tenho e somar com esse valor que eu estou depositando, beleza? Então, isso aqui está feito e o depositar está feito. Eu tenho que ter um método verificar saldo atual, que eu não vou chamar de verificar saldo, vou chamar de retorna saldo aqui. Ele vai retornar um double retornar saldo atual. Return this.saldo atual. Ótimo. E eu tenho que ter um método chamado sacar, que vai fazer o saque desse valor. Então, eu vou criar um método aqui, public void sacar, que vai receber um valor. Então, double valor do saque. Só que aqui a gente tem que descontar o saldo atual, menos igual ao valor do saque, perfeito? Só que eu posso fazer uma validação para ver se ele consegue sacar mesmo, né? Então, se o meu saldo atual menos o valor do saque for menor que zero, significa que eu vou ficar negativo. Então, eu posso dar uma mensagem aqui de saldo insuficiente e fazer um return para ele não rodar o código de baixo, tá? Lembrando que esse método sacar ele poderia retornar um booleano para dizer se conseguiu sacar ou não. Ele poderia lançar uma exceção dizendo se foi possível sacar ou não, com a mensagem de erro nesse caso aqui. Mas aqui, como eu estou só aplicando o conceito de herança e encapsulamento, estou colocando tudo void mesmo, só para vocês entenderem na prática como é que funciona. Tá bom? Então, voltando para o Notion, o método sacar já foi feito. Agora eu tenho que implementar aqui, para uma conta poupança, um rendimento deve ser aplicado. Então, o que eu tenho que fazer aqui na conta poupança? Eu tenho que criar um método void chamado aplicar rendimento, que eu vou receber um percentual, que eu quero que a renda. Vou pegar o meu saldo é igual ao tornar saldo atual. Vou criar uma variável chamada rendimento, que vai ser o meu saldo, vezes o percentual, dividido por 100. E vou fazer o depósito desse rendimento. Assim. Beleza? Então, basicamente, é isso aqui. Tá? E agora eu posso fazer um teste, né? Então, deixa eu ver aqui. Vou criar uma classe teste. Teste conta. Essa classe aqui vai ter o método main. Pronto, para eu fazer o teste. E agora eu posso criar as minhas contas. Então, eu vou criar uma conta corrente primeiro, para fazer o teste. A minha conta corrente, ela vai informar a conta, então eu vou botar 4677, digamos que é uma conta que exista. Claro que eu não botei agência, enfim, tá, gente? Vou informar o nome do cliente, vou colocar o meu. Vou fazer um depósito, então conta corrente ponto depositar, vou depositar R$500. Vou botar um sysout depositado R$500. Valor na conta mais conta corrente ponto retornar saldo atual. Vou fazer um saque de 100
saque de 100, valor na conta, mais conta corrente, ponto retorna saldo. E eu vou fazer um saque aqui de R$ 900. Só para verificar se aquele tratamento aqui, como é que ficou, tá? Então, eu vou dar um play. E ele vai mostrar, olha só. Depósito de 500, valor na conta 500. Saque de 100, valor na conta 400. Depois eu tentei sacar 900 e deu saldo insuficiente. Ou seja, está funcionando a nossa classe direitinho. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar esse código aqui para fazer o teste de uma conta poupança. Opa! Conta poupança. Vou fazer o mesmo informe de cliente aqui, então vou botar o nome. Que eu não estou usando para nada, mas só para vocês entenderem como é que funciona a parada. E vou depositar 800. Vou aplicar um rendimento de 5%. E vou mostrar antes o valor da conta, o valor da poupança. E depois do rendimento. E vou dar o play. Então tem que ficar com 800 e 840. Então deu certo, ó, o valor da poupança, o valor depois do rendimento, 840. Então tá feito. Tenham gostado. Se você gostou, compartilha